Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estarmos de volta com o nosso devocional. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a todos vocês pelo carinho de nos acompanhar todos os dias aqui nos nossos devocionais. E assim sendo, eu quero hoje finalizar o nosso estudo sobre o livro de Jonas. Então, sem demorar, nós veremos aqui o seguinte. Jonas era um profeta contemporâneo com o profeta Eliseu, viveu na época de Eliseu, embora a história dele entrou bem depois, né? Entrou cá quase chegando no Novo Testamento, então às vezes nós achamos que foi pela ordem dos livros da Bíblia que a história aconteceu. Não. Por exemplo, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. É uma das histórias mais antigas. Então, Jonas viveu no tempo de Elias, de Eliseu, e, portanto, nós estamos comentando sobre ele. Nós vimos que ele era um profeta, e como profeta havia feito um voto de tudo que Deus o mandasse falar, ele falaria, independente do lugar, da raça, do palácio, independente de qualquer coisa. Porque naquele tempo o profeta era a voz de Deus indo até as pessoas e falando com elas. Só que hoje nós temos a palavra de Deus, que é a nossa profecia. Eu tenho que explicar a palavra, eu tenho que falar a palavra. Não existem hoje profetas autônomos, como havia no passado, tá? Não havia a Bíblia escrita como temos aqui, então Deus tinha que usar os profetas com a vontade de Deus, se dirigindo até uma determinada cidade ou até uma determinada família para entregar um recado de Deus. Hoje o recado de Deus nos é entregue por meio da Bíblia. Cuidado para você não ser enganado com os profetas autônomos, aquelas pessoas que se levantam e falam em nome de Deus, mas não usam a palavra. Hoje você precisa sentar, ouvir o que a palavra diz. Por isso nós temos tantos nomes como referências aqui na Bíblia, para nós seguirmos todos eles, entendermos tudo que eles fizeram e os acertos e também as falhas que houveram na vida deles, e entender e aprender com cada um deles, para que nós tenhamos uma sábia maneira de viver. Então, o que nós aprendemos? O Jonas havia feito uma promessa que iria pregar em qualquer lugar. Quando Deus o mandou para Jonas, aliás, para Nínive, ele fugiu para Tarsis. E quando ele entrou no navio, ele acabou provocando uma tempestade, porque o navio não conseguia ir à frente. E jogaram a carga fora, foi prejuízos. É muito importante para nós não andar com pessoas que estão fugindo da presença do Senhor, fugindo do propósito de Deus. Se você que me assiste agora é o fujão, pare de fugir. Volte-se a fazer o que você fazia antes para Deus. Se você era fiel, se você era membro assíduo, se você era uma pessoa que participava da obra, é preciso reavaliar algumas coisas. Conheço pessoas que saíram da obra porque a igreja, a liderança, os pastores acabaram colocando uma carga muito pesada sobre a igreja ou sobre os obreiros, e aí a pessoa acabou não conseguindo cumprir. Exemplo, existem pessoas que querem fazer uma faculdade, mas ela trabalha durante o dia e só tem disponível à noite. Então, portanto, ela teria que trabalhar de segunda a sexta e estudar à noite de segunda a sexta. E teria o sábado como folga e apenas o domingo para ir à igreja. E aí existem algumas igrejas que dizem, não, para você ser obreiro aqui conosco ou continuar sendo obreiro, você tem que vir segunda, quartas e sextas na igreja. E a pessoa diz, mas pastor, eu vou fazer faculdade, eu tenho um sonho de formar, eu tenho um sonho de seguir a minha carreira, eu tenho um sonho de crescer na vida. E aí o pastor virou e disse,
olha, você está abandonando o reino de Deus. Você não pode colocar as outras coisas em primeiro lugar. E a pessoa deixou de fazer a faculdade ou se entristeceu com a igreja e saiu deixou de congregar, o que não tem nada a ver. Você pode sim fazer a sua faculdade, fazer o seu curso, mesmo que você só possa ir na igreja, exemplo, domingo de manhã ou domingo à noite, sabe? Não tem problema, não tem problema. As atividades da igreja não podem parar a sua vida. Você participa das atividades da igreja, mas você também precisa ter uma vida social, uma vida acadêmica, uma vida empreendedora. Você não pode deixar, tá? Então, falando para todos que estão me assistindo aqui, se um dia você deixou, ou até você que era membro, e aí você disse para o pastor, pastor, eu não vou poder mais fazer a reunião de segunda, não vou poder mais participar das reuniões de quarta, não vou poder mais participar das reuniões de sexta-feira, e aí, pastor, eu acho que nem sábado eu vou poder estar na igreja, porque sobra só sábado para eu cuidar das minhas coisas. E o pastor diz, olha, você está trocando, você está buscando as outras coisas em primeiro lugar, esquecendo o reino de Deus. Se você fizer isso, Deus vai se entristecer contigo. E você acabou ou deixando de seguir seu sonho, ou deixando de fazer o que, de fato, você queria fazer. Algumas pessoas abrem mão dos sonhos, outras pessoas acabam se afastando da igreja. Quando elas se afastam da igreja, elas acabam se afastando da vida espiritual. Então eu quero que você volte, olha só, escolha o domingo, um horário, seja de manhã ou à tarde. Se você estiver em outro estado, você nos acompanha pela rede social. Todos os domingos eu posto uma mensagem um pouquinho mais longa para alimentar as pessoas que não têm uma igreja perto. Se alimente conosco, mas olha, não deixe o teu sonho, porque são duas coisas. A fé é uma coisa, mas você tem propósito, você tem projetos, você tem sonhos que você precisa desenvolver habilidades materiais para você conquistar esses sonhos. Então, por favor, não deixe nenhum religioso, nenhuma igreja privar você dos seus sonhos, tá bom? Não faça isso, tá? Por favor. Então, o Jonas prometeu que serviria a Deus e acabou se desviando do propósito, ou seja, entrou no barco e houve a tempestade. Disseram os marinheiros, que faremos? Me joga no barco, que as águas, me joga no mar, que as águas irão se acalmar. Depois que jogaram Jonas, tiraram Jonas do barco, houve uma bonança e tudo ficou bem. Quando Jonas prega que Deus iria destruir a cidade de Nínive, os ninivitas se arrependem, humilham-se e oram fortemente pedindo a Deus perdão. Disse que nem um animal, nem um filhote, ninguém, nem criança iriam comer ou beber durante 3 dias. Fizeram jejum e Deus perdoa a cidade. Quando Deus perdoa a cidade, o Jonas ficou chateado, porque ele queria ver Nínive ser destruído. Ele queria que Nínive fosse destruído, conforme o Senhor havia dito. E ele até chegou, no capítulo 4, ele chegou a dizer o seguinte: Senhor, olha só, versículo 4, mas desgostou-se Jonas extremamente e disse, e ficou muito ressentido, ficou muito triste, e orou ao Senhor dizendo, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso. Foi isso que eu falei. Quando o Senhor falou para eu vir para cá, eu falei que não viria, porque o Senhor é misericordioso. Aí, agora, o Senhor falou que ia destruir a cidade. As pessoas pediram perdão. Agora o Senhor diz que não vai destruir mais a cidade. E aí, sabe o que Jonas falou? Então não quero mais viver. Tira a minha vida. Ficou extremamente triste. Aí Deus falou, Jonas, é certo o que você está falando? É certo o que você está pensando? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade. E fez ali uma cabana. Ficou ali esperando o acontecimento. Eu quero ver o que vai acontecer com a cidade de Nínive, conforme o Senhor falou. Tá? E fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, da cabana de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça dele, a fim de livrá-lo
do seu enfado. E Jonas se alegrou quando viu que a borboleira cresceu e fez sombra sobre a cabana dele. Ele ficou extremamente feliz, né, com a árvore. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a borboleira, e esta secou. Quando a borboleira secou-se, Jonas ficou muito triste, porque quando veio o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E Jonas desmaiou. E aí, de novo, ele desejou morrer. Tá? Ele disse, melhor é morrer do que viver. Sabe, quando você está num estado de querer ver a vingança de Deus na vida dos outros, qualquer coisa te põe para baixo. Tem uma coisa que você precisa aprender a fazer. Não guardar no coração esse desejo de ver a vingança na vida das outras pessoas. O que é a vingança? Você querer que a pessoa pague por aquilo que aconteceu, que ela fez com você. Tá? Aquilo que a pessoa fez com você, você quer que a pessoa veja, que você quer que a pessoa sinta que ela está pagando por aquilo que ela fez contra você. E Jonas aqui pede a Deus, eu quero morrer. Então disse Deus a Jonas, acaso é razoável que assim te enfades por causa da borboleira? Você está triste porque a borboleira morreu, Jonas? E ele disse, é justo que me enfado. Poxa, ontem ela estava bonita, hoje ela morreu. Aí o Senhor falou, pois é, você está tendo compaixão da borboleira. E você não quer que eu tenha compaixão de, quanto aqui, e não hei de ter compaixão desta grande cidade de Nínive, que são mais de 120 mil homens, tá? Que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Você está com dó da borboleira e você não está com dó, com compaixão das pessoas. Na visão aqui seria, o estado de Jonas seria o seguinte, salve a borboleira e mate as pessoas. Salve a borboleira e mate as pessoas. Sabe, gente, tem hora que, se você não tirar do seu coração o desejo de vingança, o desejo de ver a pessoa pagar pelo que ela fez, você vai chegar no mesmo estado de Jonas. Vai querer que a borboleira seja salva, mas que as pessoas pereçam, que as pessoas sofram, que as pessoas paguem pelo que elas fizeram. E assim terminou o livro de Jonas. Acabou assim, com essa pergunta do Senhor. Terminou aqui, tá? Terminou o livro de Jonas. Terminou o livro de Jonas com essa pergunta. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Você acha, Jonas, que é justo o seu pedido? É justo a sua queixa? É justa a sua tristeza por causa da árvore que morreu? Pois é, Deus está dizendo, eu não sou apenas o Deus das árvores, dos vegetais, dos animais. Eu sou o Deus do ser humano. E eu tenho compaixão, misericórdia daqueles que se arrependem e me pedem perdão. E alguém que se arrepender e me pedir perdão, eu vou perdoar sim. Porque para Deus perdoar, Ele não depende de homem, Ele não depende de pessoas. Ele é o Deus que perdoa e abençoa, e assim é o que Ele faz pelas nossas vidas. Terminei hoje, então, falando sobre o livro de Jonas. Se nós voltarmos aqui, daqui mais uns dias, se nós voltarmos aqui nos 4 capítulos, nós vamos ter conteúdo novo para mais 5 dias, porque assim é a palavra do Senhor. Ela se renova a cada dia. Minha amiga e meu amigo, preste atenção. Não importa o que você fez. Não importa o que você praticou. O caminho da libertação é o pedido de perdão a Deus. Quando você pede o perdão,
Quando você se coloca em Deus, Deus tem como te ajudar. E esta é a nossa oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e querido e amado Pai Celestial, em o nome do teu santo e amado Filho Jesus, eu venho falar com todas estas pessoas neste momento, pedindo ao Senhor, meu Deus, que estenda as tuas mãos, ó Pai, e venha nos ajudar. Venha abençoar, meu Deus, todos que estão orando conosco agora, onde quer que esta pessoa estiver, seja em casa, no trabalho, onde ela estiver, meu Pai, onde houver um coração pedindo ajuda, onde tiver um coração desejoso de alcançar o bem, receba este bem, receba esta unção. E eu oro pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela tua família, eu oro para que todos sejam guardados, perdoados e abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, recebam a bênção de Deus na sua vida, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Terminamos. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente e nós estaremos de volta amanhã com o nosso próximo devocional. Um abraço especial a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá.